Pirando Amigo orgulhosamente apresenta força centrípeta. Bem, primeira coisa que devemos lembrar é que força centrípeta não é força. Toda vez que a gente tem um movimento circular ou curvilíneo, eu vou ter forças resultantes apontando para o centro da circunferência. Só que essa força, na verdade, não é uma força. Ela é resultante das forças que apontam para o centro da circunferência. Eu tenho que conseguir enxergar as trajetórias curvas ou circulares e aí entender que toda vez que o cara faz curva, a velocidade está mudando de direção. Pode não mudar o módulo, mas a direção tem que mudar. Então, quem muda a velocidade é a aceleração. A aceleração que muda a direção é a aceleração centrípeta. Então, se tem curva, tem aceleração centrípeta. O nome já diz, centrípeta, aponta para o centro da circunferência. Vimos a segunda lei de Newton, força resultante, que é um vetor, é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, a resultante sempre aponta na mesma direção e sentido da aceleração. Fez curva? Fez. Então, desenhe as forças que atuam no objeto e ache a resultante, o esboço da resultante. Exemplo, carrinho fazendo a curva. Quais forças atuam no carrinho? Atua o peso, atua normal e, no caso, atua a força de atrito do pneu. Força de atrito do pneu. Então, nesse caso, a força resultante é igual à força de atrito. Porque a normal vai cancelar o peso e a única força que eu tenho na direção do raio é o atrito. Então, nesse caso, o atrito é igual à força centrípeta. Exemplo da roda gigante. Quando a cadeirinha com a pessoa passa no ponto mais baixo, as forças que vão atuar na pessoa são peso normal. O peso da pessoa não muda, o peso é massa vezes a gravidade. Quando a cadeirinha passa no ponto mais alto, eu vou ter o peso do mesmo jeito, com o mesmo valor que o anterior, e vou ter a normal. Ué, o peso se manteve, mas a normal mudou. Por quê? Quando eu estou no ponto mais baixo, o raio vai ser esse aqui e o sentido do centro da circunferência vai ser esse. Força resultante tem que ser para cima. Então, para que eu tenha uma resultante para cima, a força normal é maior que o peso. Então, no caso, quando eu passo no ponto mais baixo da trajetória, a resultante que aponta para o centro da circunferência, consequentemente, tem que apontar para cima, vai ser normal menos peso. Então a normal tem que ser maior que o peso e o peso não muda, que é a massa vezes gravidade. Já quando eu estou no ponto mais alto, o raio da circunferência vai estar aqui, o sentido para o centro é para baixo, não é? Então o que vai acontecer? A força resultante agora está para baixo. Então, para que a resultante esteja para baixo, se eu tenho uma força para cima e outra para baixo, o peso é maior que a normal. Então, o peso está do mesmo tamanho do anterior, diminuiu a normal. O peso não muda. Então, ficou que a minha força resultante vai ser o quê? Peso menos normal. Sempre maior menos menor. Uma esfera parada, pendurada por uma corda. Quais as forças que atuam? Peso, tensão da corda. Qual a relação de peso com a tensão, não é? Olha, primeira lei de Newton, ela está parada. Então, ela está em equilíbrio. Então, quer dizer que a soma das forças tem que dar zero. Então, nesse caso, peso tem que ser igual a tensão. Se eu coloco a mesma esfera para oscilar no movimento de pêndulo, eu posso ver que tem uma circunferência aqui.
Então agora, quais as forças que atuam na esfera? O peso e a tensão da corda agora tem que ser maior. Então a força resultante tem que atuar na direção do centro da circunferência. Em cima do raio aqui, ó, a força resultante vai ser essa, que é chamada de centrípeta, né? Então a força resultante vai ser o quê? Tensão menos peso. Óbvio, agora a tensão é maior que o peso. Mesmo sendo a mesma esfera, quem que vai se manter constante é o peso. Vejamos as situações. O mesmo carrinho passa com a mesma velocidade pelos 3 pontos. O peso do carrinho na situação A é o mesmo peso do carrinho na situação B, que é o mesmo peso da situação C. O carrinho é o mesmo, o peso é o mesmo. Peso de A é igual ao peso de B, é igual ao peso de C. Agora, eu posso observar o seguinte. No ponto A, o movimento é retilíneo, não tem curva. Então, a resultante vertical desse carrinho, a horizontal pode até mudar, ele pode acelerar, aumentar a velocidade, diminuir, mas na horizontal ele não altera seu movimento. Então, a normal tem que ser igual ao peso, para não ter resultante, né? Então, a normal do carrinho A é igual ao peso. O peso de A, de B e de C são iguais, que vai ser P, né? Agora, o carrinho B, ele já faz uma curva, não é? Está passando por uma depressão. Então, a resultante tem que apontar para o centro da circunferência, força resultante. Isso quer dizer que, nesse caso, a normal tem que ser maior que o peso. Então, a normal do carrinho B vai ser maior que o peso. Já o carrinho C está passando por um quebra-mola aqui gigante, né? Ok? Então quer dizer o seguinte, tem uma curva, o raio da curva é esse, o sentido do centro da curva é esse, então a resultante aponta para o centro da circunferência. O que vamos fazer? Olha, quais forças atuam no carrinho ali? Na direção vertical, peso e normal, né? Eu preciso que a resultante do carrinho C seja na mesma direção e sentido do centro da circunferência. Então é para o lado do peso. Então a normal do C tem que ser menor que o peso. Tá bom? Nos 3 casos o carrinho é o mesmo, o peso é o mesmo. Nesse caso é muito interessante que é um pêndulo cônico. Ou seja, a esfera tem um movimento, mantém esse plano vertical aqui, ó, né? Então a soma das forças verticais tem que ser nula. Quais as forças que atuam aqui? Aqui tem a tensão da corda, tem o peso, né? Podemos observar que a força tensão está inclinada, então tem que ser decomposta em Tx e Ty. Como o movimento se mantém sobre esse plano colorido aqui, a resultante vertical tem que dar 0, né? Então o Ty é igual ao peso. E aí com o ângulo e tal dá para calcular o Tx. A força resultante nesse caso, que é a força centrípeta, a resultante na direção do centro da circunferência, vai ser o próprio Tx. Né? Nesse caso, Tx é igual a T vezes seno do ângulo θ, porque o Tx vai ser cateto oposto do ângulo ali. Então, sempre que percebermos uma curva, um movimento circular, nós vamos achar as forças que atuam no cara, peso, normal e outras, aqui no caso o atrito. Vamos separar as forças na direção do centro da curva, né? Ok? E vamos achar a resultante. A resultante tem que apontar sempre para o centro da circunferência, tá bom? Então, força centrípeta não é uma força centrípeta é uma resultante.
Veja bem, só agora que nós vamos falar da fórmula de força centrípeta. Segundo a lei de Newton, é a soma das forças, é massa vezes aceleração. A soma das forças é um vetor, a aceleração também é. Não tem massa negativa, então sempre a resultante tem a mesma direção e sentido da aceleração. Essa força aqui é chamada de força centrípeta, que vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta, ou seja, a força centrípeta vai ser massa vezes velocidade ao quadrado sobre R, que é a fórmula de aceleração centrípeta. A força sempre em newtons, a massa em quilos, velocidade em metros por segundo e o raio em metros. Ok, a força centrípeta é uma resultante que vamos montar o esboço primeiro, sempre, e depois aplicar na fórmula para achar o que for pedido. Para resolver as questões, a gente cria um modelo e na maioria das vezes a gente aplica o mesmo modelo, tá? Então procure evitar ficar memorizando muita fórmula e entenda o conceito para depois aplicar a fórmula. Aplique o modelo primeiro. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.